O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe viajaremos pelos 5 aros. E na sexta-feira passada, dia 26 de julho, foi aberta a 33ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Não confundir com Jogos de Verão, que eram o California Games, né? Referência que entrega idade. Né? O que você achou da abertura, meu caro Matias? Então, não gostei. Não gostou por quê? Eu não gostei, primeiro, porque teve Minions e não teve Asterix. Mostra como o dinheiro comprou tudo, subverteu tudo, é o fim da civilização. A Lady Gaga não estava ao vivo. Mas aí tudo bem. Sei lá, dá pra entender. Enfim, mas não... Michael Phelps virou mestre cervejeiro em Pinheiros, com coque samurai e barba. Mas, enfim, eu não gostei. Assim, eu gostei de algumas sessões, né, individuais. Por exemplo, o Gojira. Sim. Acho que foi o ponto alto. Mas eu acho que foi muito difuso, muito disperso. Você roubou meu argumento. Roubou não, né? Mas porque eu não sabia. Mas eu não senti um fio da meada, entendeu? Tipo, alternava muita coisa. Eu não gostei desse rolê dos barcos, porque você não conseguia, não dava tempo. Se fosse carnaval, eu ia tomar canetada em Evolução. Boa. Mas assim, você não conseguia ver direito as roupas, né? O que no caso do Brasil foi até bom, né? Porque, o uniforme de missa lá. Mas você não conseguia ver direito as roupas, você não passava ali por quem era o porta-bandeira, tal. Enfim, achei zoado. E assim, eu acho que ficou muito, vamos dizer, megalomaníaco, assim, né? De querer mostrar toda Paris. Sim. Sendo que isso vai ser ao longo dos jogos mesmo. E teve umas paradas assim que meio que demoravam. O negócio do cavalo da Beyoncé em cima do Rio Sena. Nossa. Tipo, no começo você fala, nossa, que legal. E aí não acabava aquilo. E novamente, Carnaval Carioca. O Paulo Barros já fez. Estar com um carnavólogo aqui deixa o nível diferente. E outra coisa assim que precisa destacar é a hipocrisia da delegação de Barbados, né? Porque só um atleta era barbado. Eu tô uma semana. E os de Bermuda estavam de Bermuda. A gloriosa República de Vanuatu teve um barco próprio. Não era bem um barco, era meio que uma lancha, assim, mas... Na sua cara, Tuvalu. Eu acertei parcialmente o meu palpite de que era o Ted Riner que ia acender a pirolinha. Não, o negócio que você falou de que foi meio difuso, meio megalomaníaco, meio... Faltou até um briefing, eu acho, porque eu assisti na transmissão da Globo, né? Teve a transmissão da Globo e a transmissão da Cazé TV com o Milton Cunha. Sim. Eu infelizmente, eu tava editando o programa, tava com a TV no mudo, tava acompanhando as imagens, né? Mas aí no final, acenderam a pira olímpica, aí o balão subiu, e aí ficou uma expectativa, pelo menos da Globo, de que o balão ia pra Torre Eiffel. Sim. E aí eu juro pra você, deu uns 20 segundos de silêncio, aí o Luiz Roberto falou... acho que acabou, né? Então, assim, foi o que você falou, foi muito difuso. Não, e o trecho final, né, da tocha, né, que tem aquele barco que tá o Nadal, a Serena Williams, Cal a Nadia Lewis. Comaneci e o Cal Lewis. Cal Lewis morrendo de medo de cair do barco. Pois é, e daí eles chegam em terra, né? Eles desembarcam e daí a tocha ainda vai passando por várias outras pessoas e também era uma coisa que parecia que não terminava, assim, né? Eu acho que, não sei, faz falta justamente nessas cerimônias um estádio olímpico, assim, né? Com o público e com as delegações reunidas, né? Que é uma
coisa muito bonita, Sim. né? Você vê ali, justamente, né? É uma celebração, né? Uma união ali de diversos países, diversas culturas. Eu senti muita falta disso, assim. Então, no geral, eu não gostei. Gostei de, como eu disse, alguns blocos individuais. Por exemplo, fiquei muito emocionada com a interpretação da Celine Dion, que sim. hoje talvez seja a principal voz da música francófona, né? E cantou um hino, né? Justamente da música em francês. Mas no geral não gostei. Mas é isso. No geral não gostei. Entendo as críticas, entendo as defesas, e eu acho até que foi feito pra TV também, pra quem tava lá. Muita gente, tipo, teve várias matérias, assim, brasileiro paga não sei quantos reais e achou uma porcaria. Sim. E aí tinha aí tinha o Assassin's Creed com a tocha, ele passa a tocha pro Zidane e a tocha vai pro Nadal. Tipo, enfim, é o que você falou, achei sem fio da meada. Achei que o Clitorito apareceu pouco na cerimônia, o mascote. Um abraço para nossa querida Fran Becher. E agora vamos falar, né, agora a gente tava só meio que batendo papo, né, umas impressões sobre a abertura, mas assim, a principal questão ligada à abertura, que está sendo muito explorada politicamente, inclusive pela extrema-direita francesa, foi o fato de que teriam, né, feito uma encenação da Santa Ceia com uma DJ no lugar de Jesus e drag queens, e isso é o fim da família tradicional, isso é obsceno, isso é tirar sarro e tal e tal. Sobre isso, bem, primeiro, Thomas Joly, que foi o diretor artístico da cerimônia, ou seja, ele que é o culpado pelas críticas que a gente está fazendo, né, ele disse que não foi inspirado pela Santa Ceia. A última ceia. Que é o quadro do Da Vinci. E aí o que acontece? Primeiro, o Thomas Joly disse que ele não se inspirou, né, pelo quadro da Santa Ceia, da última ceia, né, mas que ele se inspirou, na verdade, pelo quadro do Banquete dos Deuses, tá? Do Van Bilgert, eu não sei a pronúncia, né? É um pintor neerlandês, né? E que não seria Jesus, mas seria, na verdade, Apolo coroado. E aí depois aparece, inclusive, o Dionísio, ali no meio do banquete, que foi batizado no Brasil de Papai Smurf, né? Porque o cara é azul, não sei por que razão Dionísio é azul, tá? Então, assim, vamos lá. Lembrando da origem dos jogos também. Isso, né? Exatamente. Aí os meus comentários sobre isso, assim, se um ouvinte nosso ficou genuinamente ofendido, é um direito da pessoa. Mas, talvez porque não passaram a mensagem corretamente. Acho que o grande problema foi esse. Eu, por exemplo, nesse trecho, eu confesso que eu fiquei, na verdade, perdido. Eu não pensei nem na Santa Ceia, nem no Banquete dos Deuses. Eu olhei e falei, tá, mas o que é pra ser? E aí apareceu o Papai Smurf. Então, assim, primeiro, a obra A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, ela não é um documentário, tá? Ela é uma interpretação renascentista de como seria a última ceia de Jesus. A última ceia de Jesus provavelmente foi à luz de uma fogueira, tá? Num ambiente muito mais modesto, e não era uma mesa para 23 pessoas, não estava todo mundo do mesmo lado da mesa, tá? Outra questão é que o quadro, o francês, seja pro bem ou pro mal, ele é bastante patriótico. Então, assim, o quadro da Última Ceia, ele não está na França, gente. Ele está em Milão. A cerimônia de abertura, a França e a Itália brigam pelo legado do Leonardo da Vinci. A gente falou isso aqui na época dos festejos de 500 anos dele.
Mas assim, a obra do Leonardo da Vinci que esteve na cerimônia de abertura foi a Mona Lisa, quando os Minions roubam ela do Louvre. Né? Podia ser o Asterix ou Obelix, mas tudo bem, né? Quem tem um cheque maior encomendou. Então assim, ao meu ver, não faz sentido ser a Última Ceia, não por uma questão religiosa ou cacete, mas pelo fato de que o quadro sequer está na França. E os franceses não iam botar um quadro que está na Itália ali. Tá? Aí tem o que o Matias falou, os Jogos Olímpicos são muito legais, todo mundo assiste, mas a origem deles é pagã. Tá? Não podemos perder isso de vista. Então, assim, por isso que é razoável você ter um quadro que está na França, né, como você mencionou, ele está em Dijon, e com divindades gregas. E, finalmente, você ter um quadro famosíssimo como a Santa Ceia, ele já foi usado para o pôster de Os Mercenários, já foi usado em peças de propaganda, já foi referenciado em peças políticas, um monte de coisa. Teve uma thread no Twitter elencando um monte de usos da Santa Ceia. E essa foi blasfema por quê? Porque são drag queens, porque é uma DJ mulher e gorda, enfim, o que exatamente teria de obsceno ali? Né? Pra mim o que tinha de obsceno era o Papai Smurf, porque o Dioniso azul. Tá? Se eu fosse seguidor de Dioniso, eu estava indignado. Mas, né, tô brincando aqui, mas assim, então, toda essa polêmica, na verdade, é uma grande distorção para fins políticos. E o Comitê Olímpico pediu desculpas a quem se ofendeu, digamos assim, mas nós tivemos um pedido de desculpas também pelo fato de que a mensagem não foi transmitida corretamente. Né? Teve gente criticando a presença de uma criança ali. Né? Não foram apenas figuras cristãs que protestaram, o Erdogan aproveitou a situação para dizer que aquilo lá era um absurdo e tudo mais e tal. Então, assim, e uma outra coisa curiosa é que, apesar do artista ter dito que ele se inspirou no quadro do Banquete dos Deuses, originalmente o briefing da cerimônia de abertura falava na Última Ceia. Tá? E então, assim, você tem até um choque de versões da organização oficial com o artista responsável, o artista responsável dizendo que era uma crítica contra a violência também. O Mélenchon, da esquerda francesa, também criticou. Então, assim, ao meu ver, é uma polêmica um pouco vazia. Mas, ao mesmo tempo, repito, eu entendo as pessoas que eventualmente se sentiram ofendidas, mas eu, particularmente, achei uma polêmica relativamente vazia, até porque, por tudo isso que a gente elencou, e como você disse, são jogos pagãos. Tivemos outros episódios também ligados à extrema-direita francesa, criticaram a Maria Antonieta decapitada na sequência do Gojira, que você mencionou, criticaram a presença da cantora Aya Nakamura, que é uma cantora francesa de origem do Mali, né? Enfim, também alvo de ataques racistas e tudo mais. Eu gostei da cara do Felipe VI no momento da decapitação da Maria Antonieta. A Maria Antonieta que por casamento é ancestral dele, né? Porque ela era Habsburgo, ele é Bourbon, mas ela era casada com Bourbon, então... Aí. E tivemos duas gafes, né? Quando a transmissão oficial colocou a delegação da Coreia do Sul com o nome, né, da República Popular Democrática da Coreia, que é o nome da Coreia do Norte. E o mais bizarro de todos foi que hastearam a bandeira olímpica de ponta cabeça. Né? Aí, assim, ó, a organização dos Jogos de Paris, ó, se fosse num país terceiro mundista, olha... Dentre as autoridades presentes, né, a gente sempre comenta que esses eventos também são uma maneira ali de você juntar lideranças internacionais e tal. E lembrando que acendeu a pira olímpica, eu mencionei o Ted Riner, mas também a Marie-José Pérec, né? Mas dentre... Ambos atletas afro-franceses, né? Isso.
O Ted Riner dizem que ele é meio antipático no mundo do judô, assim, porque, assim, ele é muito bom, ele é um dos maiores judocas da história, então ele é meio mascarado, diria, no futebol. Como diria Muhammad Ali, não é arrogância quando você sabe que é o melhor. Né? Olha só. Outro campeão olímpico, né? Mas dentre algumas autoridades estavam o Javier Milei, né, o presidente da Argentina. Representando o Brasil estava a primeira-dama, né, a Janja, e também, infelizmente, o ministro dos esportes, o senhor André Fufuca. Né? Não, cara, tem um ministro chamado Fufuca, é demais pra minha cabeça. O Gustavo Petro, da Colômbia, presidente da Colômbia, estava lá. O rei da Dinamarca, o primeiro-ministro da República Tcheca, a presidente da Geórgia, que é nascida na França, inclusive, né? O Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, estava presente. O Subianto, que é o presidente eleito da Indonésia, né? Ou seja, não foi nem o atual presidente, já foi o próximo. O presidente do Iraque, o presidente de Israel, o Sérgio Mattarella, presidente da Itália, o Simon Harris, primeiro-ministro da Irlanda. O Japão também foi representado pela sua primeira-dama, com a Kishida Yuko, né, esposa do primeiro-ministro Kishida Fumio. O príncipe Faisal representou a Jordânia, dentre alguns outros aqui. Ali, né, obviamente a lista de autoridades presentes é bastante grande. Santiago Penha estava presente, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. Paul Kagame, é claro que não ia deixar de ir. E quem representou os Estados Unidos também foi a primeira-dama Jill Biden. Então foram algumas das autoridades presentes. E assim, para os nossos ouvintes novos, recentes, toda a Olimpíada a gente faz isso, tá, gente? Não é só dessa vez. E sobre a abertura, antes da gente passar, talvez o grande destaque político tenha sido o fato de que a delegação da Argélia, né, eles homenagearam os militantes argelinos que foram mortos e jogados, e tiveram seus corpos jogados no Rio Sena em 1961, jogando rosas no Rio Sena, né, ali a partir do barco em que eles estavam. E a França reconheceu 40 mortes, mas os argelinos dizem que está na casa de 200, 300, isso, né? Só nesse episódio, né? Para constar que foi justamente no Rio Sena, né? E você citou o Gustavo Petro, né? E justamente no segmento, né, da Revolução Francesa, ele acabou compartilhando o vídeo da transmissão da Cazé TV no Twitter, com só um comentário: história. Então, Gustavo Petro assiste Cazé TV. Essa é a manchete. Falando de notícias francesas e da logística, né? Enfim, os nossos ouvintes devem ter visto que houve um risco de atraso, né, na cerimônia, devido a uma sabotagem e ataques incendiários contra a rede de trens de alta velocidade francesa, né, o popular trem-bala. Tá? Segundo as autoridades francesas, pelo menos 800 mil pessoas tiveram, né, os seus serviços afetados. Tá? Foram ataques a 4 linhas diferentes e ainda está sob investigação, né, quem teria realizado, né, enfim, pessoas culpadas por isso. O primeiro-ministro do Reino Unido, inclusive, teve que pegar um avião para poder ir para a cerimônia, porque ele pretendia ir de trem, né, para simbolizar ali uma reintegração entre Reino Unido e França e tal. O governo francês, repito, né, está investigando. Israel afirmou que poderia ser uma sabotagem iraniana e o ministro dos transportes francês, o Patrice Vegriet, disse que provavelmente foi uma obra da extrema esquerda. 2 dias depois, o jornal Le Figaro, que é um jornal conservador, disse que um integrante de um grupo de extrema esquerda foi preso, possivelmente ligado a esses ataques à rede de trens. E além da rede de trens, nós também tivemos sabotagem contra a rede de cabos de fibra ótica,
né? Ou seja, telecomunicações, atingindo especialmente várias empresas francesas, inclusive empresas de internet francesas, tiveram os seus serviços afetados ou parcialmente paralisados. A ministra de Assuntos Digitais, a Marina Ferrari, disse que foram atos covardes e irresponsáveis e um ataque contra a própria França. Tá? Então tivemos pelo menos 2 operações de sabotagem ligadas aos Jogos Olímpicos. E repito, o ministro de Transportes afirmou que teria sido uma obra de grupos de extrema esquerda, né, segundo palavras dele, e o jornal Le Figaro disse que um homem preso seria integrante de um grupo de extrema esquerda. Tá? Mas não teve mais revelações. E a denúncia de Israel dizendo que teria sido obra do Irã. Outra notícia ligada à logística dos jogos foi que, né, o triatlo masculino teve que ser adiado provisoriamente devido à qualidade da água do rio Sena. Né? Inclusive todo mundo viu as cenas das mulheres que disputaram o triatlo, nadaram no rio Sena e saíram da água vomitando. Uma disse que viu coisas inimagináveis. Então, assim... E isso que foi uma das principais bandeiras, né, da vinda dos jogos, né, para Paris, né, também comemorando, né, o centenário, né, da edição de 1924, mas que era a despoluição do rio Sena, né, que inclusive a prefeita Anne Hidalgo nadou poucos dias antes, né, para mostrar que a água estava limpa, né. Foram gastos 1,4 bilhão de euros, meu caro Matias, nas políticas de limpeza do rio. As autoridades falaram que foi culpa da chuva, que piora a qualidade da água do rio. Só que assim, e choveu na abertura também, né? O que muita gente disse, a abertura não foi tão legal porque choveu. E tem chovido constantemente, né? Porque o skate feminino também foi adiado. Enfim, não é em Paris, mas o surf também está sofrendo com mau tempo no Tahiti. Recentemente, eu tive o privilégio de passar 10 dias em Paris. Só um não choveu. Tá? Se é um lugar que merece o nome Terra da Garoa, é Paris. Tá? Então, aí falamos de abertura, falamos de sabotagem, falamos de política, falamos do Rio e precisamos falar também de Covid. Tá? Muitos casos de Covid-19 entre os atletas, inclusive a nadadora australiana Lani Pellister, que era considerada uma candidata à medalha, teve que ser cortada da sua competição de 1.500 metros livres na natação por Covid-19, tá? Porque foi positivada para Covid-19. Então, muitos casos testando positivo e tem gente dizendo que na Vila Olímpica não teria a infraestrutura necessária, correta ali, com álcool gel para todo mundo, enfim, coisas do tipo. Outra notícia política, né, relacionada à França, a gente falou da Argélia. A Argélia retirou o seu embaixador da França, já que nessa semana o governo francês anunciou apoio ao eufemisticamente, né, chamado, né, Plano de Autonomia do Saara Ocidental. Né? Plano de Autonomia do Saara Ocidental é o nome oficial da política do Marrocos de anexar o Saara Ocidental, né, que é uma região riquíssima, fosfatos, insumos para fertilizantes, enfim, e que tem uma população originalmente árabe, né, a causa Sahrawi sempre foi muito apoiada pela Argélia, a gente já falou recentemente, né, de tensões, inclusive, entre Marrocos e a Argélia agora retirou seu embaixador da França em protesto ao anúncio desse apoio, já que o Macron foi até o Marrocos para o jubileu de prata do reinado do rei marroquino. E foi quando ele fez esse anúncio. Agora, meu caro Matias, vamos para os esportes propriamente ditos, né? Já que
Semana passada, né, você chegou a mencionar ali a questão do jogo de futebol envolvendo a Argentina e a Argélia, justamente. Não, Marrocos. E o Marrocos, justamente. E aí, nos eventos esportivos, tivemos alguns episódios políticos, alguns controversos, outros, né, simbólicos. Um dos simbólicos, inclusive, foi que no pódio do tênis de mesa de duplas mistas, tivemos a China com a medalha de ouro, a Coreia do Sul com a medalha de bronze e a Coreia do Norte com a medalha de prata. E aí tivemos uma foto dos 6 atletas juntos e uma selfie ali dos atletas da Coreia do Norte com os da Coreia do Sul, usando inclusive um celular dessa famosa marca sul-coreana, que pode mandar uns para nós aqui, a gente agradece, a gente faz um jabá legal, tá? E ela é a patrocinadora oficial dos jogos. Então, e lembrando, né? Recentemente, 2018, né, nós tivemos na Olimpíada de Inverno o desfile conjunto das duas delegações, a cerimônia de abertura, a gente falou bastante disso naquela época, e em 2018 também tivemos uma seleção feminina conjunta no hóquei, né? Aí depois tivemos toda uma retomada do azedar de relações com o novo governo sul-coreano e tal. Então foi um momento legal, foi um gesto legal. Mas o mesa-tenista norte-coreano não estava dando muito sorriso, assim. Porque, cara, acho que foi o nosso amigo Alex que uma vez falou que, eu concordei com ele, a medalha de bronze ela tem mais sabor do que a de prata. Porque a de prata, você tá em cima do pódio, mas você ganha depois de perder. Sim. A de bronze, pelo menos, você ganha depois de uma vitória. Né? Se bem que muitas vezes a gente não jogava pelo bronze, né? Já que, por exemplo, no bife puxava pelo campeão e tal. Mas, assim, a medalha de bronze é uma coisa interessante de se pensar. Os nossos ouvintes que são atletas, mesmo amadores, podem opinar sobre isso. E por outro lado, na estreia da seleção masculina de basquete do Sudão do Sul, né, que acabou vencendo Porto Rico em sua primeira participação nos Jogos, né, uma história muito bacana, né, convido os ouvintes a conhecerem, né, esse projeto que é tocado pelo Luol Deng, né, um jogador que jogou pela seleção britânica, enfim, nos Jogos Olímpicos, mas atuou na NBA, enfim, é de origem sudanesa. Mas no basquete, né, assim como em outras modalidades coletivas, os hinos são executados, né, antes das partidas, e ao invés de tocarem o hino do Sudão do Sul, executaram o hino do Sudão. E é meio que se vai jogar os Estados Unidos, toca God Save the King, né? Porque é o país que dominava antes. E, inclusive, o Sudão que teve o basquete do Sudão ganhou o primeiro jogo, não foi? Ganhou de Porto Rico, inclusive a primeira vitória de uma seleção africana nessa modalidade, né? Eu vi alguns highlights do jogo. E, competiu com os Estados Unidos, viu? Fez um jogo equilibrado, né? Pensando na diferença, né? Isso. Do nível dos jogadores, né? Olha, sobre Estados Unidos, eu assisti Estados Unidos e Sérvia. Eu só digo o seguinte: o fim da Iugoslávia foi de propósito. Porque se o Doncic tivesse ali, enfim, brincadeiras à parte. Porque o Jokic, inclusive, teve um plus-minus de 0, né? Enquanto ele teve em quadro, os Estados Unidos... O jogo estava empatado, exatamente. Empatado, né? Só que ele não... Né, ele tem que descansar também. Isso, até pensando nos próximos jogos. Outra notícia esportiva, mas que repercutiu bastante, foi o bronze da esgrimista ucraniana Olga Karlan, né, ela que competiu no sabre individual. E alguns dos ouvintes devem se lembrar no passado, a gente chegou até a repercutir essa notícia aqui, né? Durante o Mundial de Esgrima, ela se recusou a cumprimentar a sua oponente russa, a Ana Smirnova. Naquela ocasião ela foi desclassificada, e durante o tempo ela estava fora das Olimpíadas. E aí tiveram que fazer uma apelação, enfim, foi para uma revisão para ela poder disputar a sua 5ª Olimpíada, e ela então conquistou a sua 3ª medalha de bronze, né? E aí a gente até mencionou no programa passado, né? Essa Olimpíada ela promete ser muito politizada, tanto pela questão Rússia e Ucrânia, né? Então vamos lembrar, atletas russos e belorussos
tem que competir com bandeira neutra. Muitos deles não puderam competir as eliminatórias, então mesmo com bandeiras neutras, eles não puderam disputar as classificatórias. A discussão sobre se os atletas israelenses, né, se a delegação de Israel poderia estar ou não presente, como é que seria a questão dos atletas israelenses, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Também a questão dos atletas refugiados, né? Inclusive vários ouvintes, né, comentaram, poxa, Felipe, né, tá usando a bandeira do Afeganistão antiga, né, na cerimônia de abertura, né, porque o Afeganistão do Talibã não é membro do COI, tá? Então os atletas afegãos que disputam, eles disputam ou sob a bandeira do Afeganistão, mas estão no exterior, ou disputam pela equipe de refugiados, que infelizmente, né, eu digo infelizmente porque a situação dessas pessoas, né, mas é a segunda Olimpíada com equipe de refugiados, já. E aí a gente vai por uma questão de hoje, né, já que a escritora e notória transfóbica J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter, e para os nossos ouvintes que são fãs de Harry Potter, muitos deles são, obviamente, né? Tipo, nada pessoal sobre você gostar de Harry Potter, mas assim, consuma os produtos piratas, por favor. Mas o que aconteceu? Hoje, no boxe feminino, a atleta italiana Angela Carini, ela abandonou a luta depois de 46 segundos, alegando que a atleta argelina Imane Khelif era muito mais forte e que ela temia estar com o nariz quebrado. Ela disse que ela sentiu um golpe que ela nunca sentiu antes, tá? E aí a J.K. Rowling postou dizendo que a atleta argelina, na verdade, seria um homem trans, né? E que era um homem batendo numa mulher. Por quê? Porque essa atleta argelina, ela foi desclassificada do Mundial de Boxe de 2023 pela Associação Internacional, né, que é uma das organizações que regem o boxe mundial. E ela foi eliminada por não ter passado nos critérios de elegibilidade, especialmente pela questão que ela teria um alto índice de testosterona para uma mulher. E o que acontece? Ela não é um homem trans, ela é uma mulher cisgênero que cresceu como mulher, foi criada como mulher, nasceu biologicamente mulher, e ela tem um hiperandrogenismo que é associado à síndrome dos ovários policísticos, que pode levar a um aumento de nível de testosterona, tá? Essa é uma das síndromes hormonais que afeta cerca de 10% das mulheres jovens, tá? Ela já participou anteriormente dos Jogos Olímpicos de 2020 e de outras competições, e posteriormente o Comitê Olímpico Internacional se posicionou e declarou que ela passou por todos os processos e critérios e ela está completamente dentro das normas e que, anteriormente, ela foi vítima de uma decisão manipulada da Associação Internacional de Boxe. Eu não sei o que aconteceu com a lutadora italiana. Se eu tiver que botar dinheiro, ela viu que não ia ganhar e jogou a toalha logo de cara, tomou a primeira... Assim, não dá pra você querer lutar boxe numa Olimpíada e não querer levar um soco na cara. Desculpa, é meio que a essência do boxe. Você tomar um soco na cara. Tá? A não ser que você se esquive. Tem inclusive uma tirinha, né? Que uma vez era uma aula de boxe, aí um bichinho levanta o braço e fala assim, eu posso dar um soco nele? E aí o professor fala, você quer que ele te dê um soco depois? Aí ele fala, não, então você não pode dar um soco nele. Tá? E aí, a gente não pode desvincular o que aconteceu do fato de que se trata de uma atleta africana, que é uma mulher não branca. Por quê? Porque toda vez que ocorre essas polêmicas sobre não é uma mulher de verdade, por alguma coincidência, fazendo aspas no ar, é sempre como atleta não branca, né? No caso do Brasil, nós tivemos durante muito tempo
vários comentários depreciativos, várias falsas polêmicas, com Ednancy, que é uma das maiores judocas da história do Brasil, sei lá quantas medalhas de ouro de PAN ela ganhou medalha mundial e quase ganhou medalha olímpica. Eu lembro que foi 2008, ela foi roubada numa das lutas, vamos dizer que foi uma polêmica, né? E imagina você ser um atleta de alto nível e você toda hora ter essa discussão, essas bobagens sobre você. Obviamente isso vai desconcentrar. Mas assim, vou repetir. A Ednancy tem medalha de mundial. 2 bronzes, né, em Paris e Osaka, e 2 medalhas de ouro no PAN em Santo Domingo e no Rio, aqui jogando em casa, sendo que ela disputou 4 Olimpíadas, né, de Atlanta 96 a Pequim em 2008, quando ela conseguiu a sua melhor colocação, terminando em 5º lugar. Isso, e salvo engano, a medalha de bronze, porque ela foi até a última luta, a medalha de bronze ela perdeu antes, perdeu de forma justa, e aí a medalha de bronze ela perdeu, acho que, se não me engano, para uma sul-coreana, numa luta que começou esquisita. Então assim, repito, cara, antes que alguém fale, mas Felipe, ela não ganhou ouro nas Olimpíadas. Cara, ganha uma medalha num campeonato mundial de um esporte ainda disputado e popular como o judô. Tá? Aí você critica Ednancy ou qualquer outro atleta brasileiro. Né? Inclusive, assim, sem querer soar piegas, mas assim, é de partir o coração você ver, por exemplo, a Rafaela Silva, que tem ouro olímpico, pedindo desculpas porque não ganhou uma medalha. Sendo que ela não ganhou uma medalha, ela foi eliminada por Shido na última luta, na luta pelo bronze. E assim, ela pedindo desculpas porque não levou uma medalha, sendo que ela tem uma medalha olímpica de ouro no peito, cara. Aliás, ódio eterno ao judô moderno, né? Tá insuportável acompanhar esse bando de Shido aí que tá decidindo as lutas, né? Saudade do Koká, do Yuko. Yuko, enfim. Não, mas tem uma coisa... Antigamente tinha uma coisa que era pior, eu pelo menos odiava, eu era criança. Não sei se você vai lembrar, mas não é nem até pouco tempo atrás, não. Antigamente, se a luta terminava empatada, era decidida pelos juízes. Ah, sim. Lembra que levantava a bandeirinha? Era subjetivo, então era pior ainda. Mas, enfim, então assim, teve esse episódio hoje com a lutadora argelina, que, repito, ela cumpriu todos os critérios segundo, então a J.K. Rowling está, para variar, espalhando fake news e ódio por aí. E não só ela, Javier Milei, Donald Trump, Giorgia Meloni, J.D. Vance, já entrando também, né, em ritmo de campanha, né, dizendo que são as ideias de gênero da Kamala que vão levar a isso, né? De um homem crescido esmurrando uma mulher numa luta de boxe, né? O Milei disse que chamou, né, as pessoas que defendem isso de bolo progress, uma mistura de boludo com progressista, né? Enfim. E o Trump disse que eu vou deixar os homens de fora dos esportes femininos. Tudo bem, porque não tinha nenhum homem naquele ringue mesmo. Pois é. Tá? Repito, você toma um soco na cara e fala, doeu demais, você tá no esporte errado. E aí a gente entra justamente no judô, já que a gente já tá falando de judô, né? Porque a gente mencionou aqui e a gente viu isso acontecer em 2020, 2016, né? O judô é uma modalidade que tem uma possibilidade muito grande de episódios e protestos contra Israel, porque é uma modalidade que é uma das poucas modalidades em que você vai ter um cruzamento de atletas de alto nível de Israel e atletas de alto nível de países árabes. E o judoca argelino Messaoud Redouane Dri, ele se recusou a enfrentar o Tohar Butbul, que é um atleta israelense. O Tohar Butbul é o mesmo atleta, né, que sofreu boicote em 2020, e ele é um dos judocas que, num evento ali de relações públicas e tal, ele autografou munições de artilharia que estavam sendo disparadas contra palestinos. Assim como o Peter Palchik, que foi o porta-bandeira de Israel.
Isso. E a gente também vai mencionar ele. E o Pitbull, o que aconteceu? O atleta argelino, se ele falasse não vou enfrentar o atleta israelense, ele seria suspenso. Então ele intencionalmente, e eu digo intencionalmente porque quem falou isso foi o treinador dele, citado pelo Times of Israel, tá? Ele intencionalmente não atingiu o peso. Tá? Porque, né, você pesa o atleta antes da competição. Eles estão no peso até 73 quilos. Então, se o atleta tiver 74, ele está desclassificado pelo peso. Ele não está desclassificado por razões políticas. Né? E aí ele não pode ser suspenso. E também no judô, você mencionou, né, o Peter Palchik, né, que é judoca, que é judoca e foi o porta-bandeira. Ele venceu a medalha de bronze, tá? Ele derrotou um atleta suíço na luta pelo bronze. E aí... Uma luta bastante polêmica também, pela decisão da arbitragem. Isso. Não, a arbitragem no judô tá uma desgraça. Tá uma desgraça, não só pelo que você mencionou, mas assim, já vamos protestar um pouquinho mais sobre isso. Né? O Peter Palchik, ele é o melhor do mundo na categoria dele, né? Que é a categoria até 100 quilos. Tá? Ele tem 1,90 de altura. Eu digo o melhor do mundo porque ele é o número 1 do ranking. Né? E aí ele, depois da medalha, né, ele escreveu uma mensagem pacifista nas suas redes sociais. Tá? Ele disse que respeita muito os valores olímpicos, que ele quer paz no mundo, ele não quer ver mais nenhum sacrifício e que a dor é a dor. Tá? Enfim, ele não chegou a pedir desculpas, tá? pelo ato de ter escrito, né, de ter autografado as munições, tá? Porém, ele disse que, né, repito, ele quer a paz e que ele não quer a dor de ninguém, porque a dor é a dor. Tá? E curioso que a luta, né, pela medalha de ouro nessa categoria foi entre um azeri e um georgiano, também numa decisão bastante polêmica. Isso, e aí, você levantou. Agora eu vou fazer uma palestrinha sobre o judô na União Soviética, porque assim, 1/4 das medalhas do judô até agora foram para países ex-soviéticos. Os países da Ásia Central são bastante fortes também, né? Uzbequistão, isso. Cazaquistão. Não, então, começou isso, porque o Uzbequistão tava no Trending Topics, porque tinha gente tirando sarro dizendo que o Uzbequistão tem ouro e o Brasil ainda não. E o Uzbequistão conquistou 2 medalhas no judô. E além de 1/4 das medalhas terem ido para países soviéticos, os 2 judocas israelenses são de origem ucraniana. E você ainda tem uma judoca da Mongólia, que é um país muito próximo. E aí eu vou aproveitar, Matias, porque um tempo atrás, um ouvinte nosso, ele mandou uma mensagem de boa, uma mensagem respeitosa, tá? Não é uma crítica, não é indireta nem nada, é que eu não lembro o nome dele. Ele falou assim, mas Felipe, eu vi que o judô ele era proibido na União Soviética. O que acontece? Tá? Brevemente, o judô ele vira esporte olímpico nas Olimpíadas de Tóquio em 64, como esporte do país sede. E os soviéticos... E não sai mais do programa olímpico. E os soviéticos, eles conquistaram logo de cara 4 medalhas. Porque o que aconteceu? Um russo, que eu não vou me lembrar o nome dele, que lutou na Primeira Guerra Mundial, ele foi pro Japão, aprendeu judô, ele se tornou o primeiro estrangeiro a receber uma graduação no judô japonês, né, um Dan, e aí ele voltou pra Rússia e se tornou um comunista, e falou, vamos ensinar o judô nas Forças Armadas. Só que aí falaram, não, mas peraí, isso é coisa de japonês, isso é estrangeiro e tal. E aí ele criou... Lembrando que os países entraram em guerra no começo do século. Exatamente. E aí ele criou o sambo, que é um judô com algumas influências da luta greco-romana, inclusive o uso de calçados, já que o militar vai lutar calçado, presume-se, né? Mas assim, o sambo... ele é 80% judô. Tá? Então, quando o judô se torna esporte olímpico, a União Soviética rapidamente tira a proibição do judô, que de fato era proibido porque era um esporte imperialista de um país agressor e tal, e os praticantes de sambo rapidamente se adaptam ao judô. Tá? Então, assim, o judô, o sambo ele era basicamente 80% judô. Ele tirava, salvo engano, posso estar errado, mas tirava o mata-leão e adicionava algumas chaves do Aikido. Mas era basicamente... E o calçado, é basicamente isso.
Aí algum ouvinte pode falar, mas pô, Felipe, eu já vi o sambo, eu pratico o sambo, tem trocação, tem chute, tem soco. É porque é Rússia. Esse é o chamado sambo de combate, que foi criado depois. Mas o sambo originalmente... O sambo é o esporte do Zangief. Que eles treinam com um urso. O sambo é o esporte do Zangief. É uma mistura de judô com alguns elementos de luta greco-romana. Por isso que os soviéticos vão se adaptar muito rápido ao judô e os soviéticos vão ter judocas muito bons e vão espalhar o judô pelos países em que eles mandavam consultoria militar, como os países árabes. E que inspirou o karatê paranaense do Hermes e Renato. Você tá on fire hoje. E pra... Assim, eu não vou botar um dedo na ferida porque eu acho isso uma bobagem, né? Tem uma competiçãozinha, uma rixa entre judô e jiu-jitsu. Porque assim, por que o Japão propôs o judô nas Olimpíadas? Porque o judô era a arte marcial mais popular do Japão. Caminho suave. Isso. Você matou a charada. Porque o criador do judô, né, o Jigoro Kano, ele era um pedagogo. Ele queria criar uma arte marcial que pudesse ser praticada desde criança. É claro que a criança vai ter uma intensidade diferente. Então o judô era muito popular no Japão porque ele era praticado desde a infância. E tem uma lenda, aí entra a rixa, tá? Mas eu repito, eu não tô me metendo nisso. Que no início do século XX, todo aquele contexto que o Matias e eu já explicamos aqui, né, de Segunda Revolução Industrial, surgimento dos esportes, a Polícia Imperial Japonesa falou, o que a gente vai ensinar para os nossos cadetes? Porque cada um faz uma coisa. E aí fizeram um torneio. De um lado, judocas contra praticantes do jiu-jitsu, né, que hoje é jiu-jitsu. E os judocas venceram. Então o judô se tornou também um esporte oficial em parte das Forças Armadas japonesas. E aí dessa popularidade virou esporte olímpico em 64. Então é uma brevíssima história do judô e da importância do judô nos países soviéticos e por isso que o Uzbequistão tem ouro. Né? E a gente estava falando do roubo. Cara, o que aconteceu com o Rafael Macedo foi absurdo. Ele tomou uma punição que foi colocada na ata como indeterminada. Como assim? Ele tomou punição porque sim. E perdeu o bronze por isso. Foi ridículo. Outra polêmica esportiva, né? Foi no hipismo, né? Que você já definiu muito bem, né? Como o cavalo corre obstáculos com uma mochila e a mochila ganha moeda. Não, é o craque Daniel. Ah, do craque Daniel? Uma atleta britânica, ela foi suspensa, né? Saiu a notícia recentemente, né? Que a atleta britânica Charlotte do Jardim, ela foi eliminada das Olimpíadas por vídeos em que ela aparece chicoteando o cavalo durante um treinamento. E o Brasil foi desclassificado do hipismo no salto por equipes nessa quinta-feira, hoje, dia 1º, já que a inspeção sanitária encontrou sangue causado pelas esporas do Pedro Venice. Então, assim, qual a diferença entre... Por que tortura animal é esporte? Sabe? Enfim. Lembrando que já teve tiro no cervo nos Jogos Olímpicos, né? Isso não é brincadeira. Bem, já teve pesca, né? Nos Jogos Olímpicos. Sim. Também. E, enfim... E falando da tabela de medalhas, né, meu caro Matias, que a gente sempre lembra, né, aquela extraoficial, inclusive nos Estados Unidos é a tabela de Schrödinger, né? Desde 2008 eles estão nessa. Se os Estados Unidos têm mais ouros, o critério é o ouro. Se tem mais medalhas, é pelo número de medalhas. Mas lembrando que nenhuma delas é aprovada pelo COI, porque eles não estimulam a disputa entre os países, mas sempre... entre os atletas. Isso. Se a gente for pelo número de ouros, a China está em primeiro com 11 ouros e 24 medalhas no total. Estados Unidos tem 9 ouros e 37 no total. E França, Austrália, Japão tem 8 ouros cada, porém a França tem 27 medalhas no total. Se a gente for pelo número total de medalhas, aí o pódio é Estados Unidos, França e China. E como destaque... a Guatemala conquistou a primeira medalha de ouro da sua história olímpica, com a atiradora Adriana Ruano. É ela que foi voluntária nos Jogos Olímpicos do Rio. Em 2016, tietou a Daiane dos Santos e consegue aí a primeira medalha de ouro
da Guatemala nos Jogos Olímpicos. Guatemala que até Paris só tinha uma medalha de prata, conquistada pelo Eric Barrondo na marcha atlética em 2012, e nessa edição também, né, no tiro ao prato, né, o Jean-Pierre Brault, também guatemalteco, conquistou a medalha de bronze, né? Inclusive o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, disse que ambos são lendas vivas do esporte guatemalteco e muito obrigado por tremular a nossa bandeira no pódio olímpico. E falando também de uma primeira medalha conquistada por um país latino-americano, só que por um atleta nascido num país que não tinha medalha olímpica, só que ele conquistou por outro país, né? No caso, o ciclista José Torres Gil, conhecido como El Maligno. Nossa! Ele que é natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Bolívia nunca conquistou uma medalha olímpica, mas foi o campeão do BMX Freestyle pela Argentina. Ele que nasceu em Santa Cruz, mas foi criado na província de Córdoba, e conquistou a medalha de ouro pela Argentina, mas também representando a Bolívia. E outro destaque é a atleta indiana, a Manu Baker, que também é atiradora, e ela venceu a medalha de bronze esse ano, e considerando que ela ganhou 2 medalhas de bronze nesse ano, ela se torna então a primeira pessoa, seja atleta masculino ou feminino, a conquistar 2 medalhas olímpicas pela Índia na história. Pensando na Índia independente, né? Porque antes você tinha uma delegação indiana nos Jogos, mas que era da Índia britânica, né? Do Raj britânico. Então ela se torna a primeira... E essa é um dos grandes enigmas, né? Que a Índia é o país mais populoso do mundo, mas tem um desempenho muito aquém, normalmente, nas Olimpíadas, né? Ainda não... E Bangladesh, né? Que também fazia parte do Raj britânico, é o país mais populoso a nunca conquistar uma medalha olímpica. Então, por conta de pobreza e falta de estrutura e tudo mais. E porque ambos países são muito tradicionais no cricket, que não é uma modalidade olímpica, né? Já foi uma vez, acho que foi em Montreal. Mas tipo, como exibição. Acho que foi. Tanto é que a Índia era muito tradicional no hóquei na grama, né? A maioria das medalhas indianas foi conquistada nessa modalidade. Como algumas outras curiosidades, a China ultrapassou os Estados Unidos pelo recorde de mais medalhas no mergulho. O Daniel Wiffen se tornou o primeiro irlandês a ganhar uma medalha de ouro na natação, tá? Não na história do país, mas na natação. A dupla de mergulhadoras sincronizadas da Coreia do Norte conquistou a prata e a primeira medalha da Coreia do Norte nessa modalidade. O nadador Leon Marchand quebrou o recorde olímpico do Michael Phelps nos 400 metros medley. E uma outra curiosidade que não é ligada às Olimpíadas, mas o lutador Belal Muhammad se tornou o primeiro palestino a conquistar um título do UFC. Ele nasceu em Chicago, porém é filho de 2 imigrantes palestinos, se considera um palestino e usou a bandeira da Palestina durante esse UFC. Tá? Ele ganhou pelos juízes, tá? Numa luta de 5 rounds contra o inglês Leon Edwards. Tá? Ele que lutou na categoria meio médio. E só para fechar, né, aqui o nosso bloco olímpico, né? Aproveitando, né, para encaixar uma notícia que a gente acabou não repercutindo na semana passada, mas pela segunda edição consecutiva dos Jogos
Coincidentemente, tivemos muito confrontos entre Brasil e Japão, mas cabe lembrar que na quinta-feira da semana passada, dia 25 de julho, a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania votou favoravelmente ao pedido de reparação do governo brasileiro aos imigrantes japoneses pelas violações sofridas, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Muito, muito bem notado. Eu fiquei até constrangido de fazer a piada de que o Japão estava ganhando as medalhas por vingança pelo cream cheese no sushi. Mas, e pra gente, uma sugestão de leitura só, a matéria do Thiago Arantes no All Sport sobre duas mesatenistas que se enfrentaram em Tóquio em 1983 no Campeonato Mundial. E elas se reencontram agora em 2024. E como atletas, tá? Uma tem 61 anos, a Xianlian, e disputa por Luxemburgo. E a outra, a Zheng, tem 58 anos e disputa as Olimpíadas pelo Chile. Ela que tem uma história fantástica também. Eu recomendo que busquem... Conhecimento. Busquem conhecer a trajetória dela, né? Como ela chegou no Chile, como ela voltou a disputar a modalidade na pandemia, inclusive. Então fica a sugestão do Matias e a sugestão de leitura dessa matéria. E assim, uma notícia que não tem ligação com as Olimpíadas, mas é uma notícia mundial, digamos assim. A gente precisava botar de algum jeito no roteiro. Mas nessa semana tivemos os novos 24 locais definidos como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, seja patrimônio cultural, seja patrimônio natural. No caso do patrimônio natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, aqui no Brasil, agora é um patrimônio da humanidade. Tá? Eu queria destacar nessa lista, meu caro Matias, obviamente não tem como a gente passar pela lista inteira, fica a sugestão para os nossos ouvintes procurarem, inclusive quem estiver pensando em fazer viagens, alguma coisa assim, mas eu queria destacar dois deles. Um é o Monastério de Santo Hilário, que fica em Gaza. Então, a Unesco já havia afirmado que ele estava sob risco, né? Vários sítios de importância cultural foram destruídos recentemente por Israel, em Gaza, tá? E agora ele foi inserido na lista oficial da Unesco, o que implica uma necessidade de proteção. E a outra são as minas de ouro da Ilha Sado, pelo Japão, porque são ilhas que a gente já até comentou aqui, fazem parte dos pleitos coreanos de reparações pelo trabalho forçado, porque eram minas extremamente insalubres que eram exploradas com a mão de obra de milhares de coreanos forçados a fazer isso. Então, são dois anúncios que certamente terão implicações políticas.